A gente vai até os Estados Unidos, porque a polícia de Iowa investiga um ataque a tiros em uma escola. Segundo as autoridades locais, o atirador morreu após a ação. Quem vai trazer os detalhes pra gente é Mariana Jangiacomo, tá aqui com a gente, você já vê ela em tela. Oi, Mari, que notícia triste, sempre pesado, né, esse tipo de noticiário. Conta pra gente o que a gente já sabe sobre esse novo ataque. Boa tarde. Oi, Renata, boa tarde a todos. Renata, a informação que acaba de chegar é essa de que o atirador está morto. Agora a gente ainda não sabe exatamente quais as circunstâncias dessa morte. Esse ataque a tiros aconteceu hoje por volta das 7h30 da manhã, nessa escola de ensino médio na cidade de Perry, em Iowa, uma cidadezinha com cerca de 8.000 pessoas. A polícia disse que foi acionada, então, por volta das 7h30 da manhã, foi ao colégio e, ao chegar lá, encontrou várias pessoas feridas por bala. Então, várias pessoas baleadas. Agora a polícia não disse exatamente quantas pessoas nem qual a gravidade desses ferimentos. Disse apenas que não há mais perigo para a comunidade local, que as pessoas poderiam ficar tranquilas, e agora então confirmou a morte desse atirador, mas a gente não tem informações ainda sobre quem seria essa pessoa, qual teria sido a motivação desse crime. Os policiais também disseram que, como o ataque aconteceu de manhã, muito cedo, 7h30 da manhã, não eram muitas pessoas na escola, então por isso o número de vítimas foi menor, a tragédia foi menor do que seria se tivesse acontecido mais para frente, então no horário em que mais pessoas estivessem na escola. Hoje é o primeiro dia letivo aqui nos Estados Unidos, depois da pausa das férias de inverno, das férias de Natal, de Ano Novo, então as crianças estavam voltando para a escola e já recebem essa notícia assustadora, né? Muito triste a gente começar o ano falando mais uma vez sobre mais um ataque a tiros nos Estados Unidos, um problema que vem se agravando cada vez mais. A gente no ano passado falou muito sobre isso aqui, deu várias notícias de ataques pelo país, infelizmente, e agora então mais um no primeiro ano letivo nessa escola na cidade de Perry, em Iowa, uma cidadezinha pequena, então, que começa o ano com esse susto, com essa notícia alarmante. O que chamou a atenção foi a enorme presença de viaturas de polícia, de emergência também, ali em volta da escola. Então todo mundo começou a se perguntar o que teria acontecido e a polícia deu uma coletiva de imprensa para confirmar então que foi sim um ataque a tiros, mas dizer que não há mais ameaça, já que esse atirador está morto. Agora a gente ainda espera mais informações então sobre o estado de saúde das vítimas, dessas pessoas que foram baleadas, se foram alunos, se foram funcionários, professores da escola, e também mais informações sobre o atirador e o que teria motivado esse ataque. Agora, a certeza é essa, né? Um ano que já começa mostrando mais uma vez a gravidade desse problema, e aí toda vez que acontece um ataque a tiros aqui, volta a discussão sobre esse assunto, uma discussão difícil. A gente está falando de ano de eleição, né? Joe Biden ali tentando a reeleição, e uma das maiores campanhas dele é justamente a questão de restringir o porte de armas de fogo. Então, em breve a gente deve ter aí um pronunciamento de Joe Biden, que mais uma vez deve falar sobre esse assunto e tentar usar isso para defender ali a sua ideia, né? Defender aquilo que ele pensa sobre restringir as armas de fogo, defender essa questão de leis mais rígidas. Lembrando que, claro, que nos Estados Unidos cada estado tem a liberdade de definir as suas próprias leis, né? Tem uma liberdade muito maior, então é difícil para o governo federal controlar esse assunto, lidar com esse assunto desse ponto de vista das leis. Então a gente segue acompanhando aqui e volta com mais informações. Mariana Jangiacomo, volta à discussão da segunda emenda, ou seja, o direito do cidadão americano de portar armas de fogo, que foi uma batalha de Barack Obama, que ele acabou perdendo no Congresso norte-americano, e a gente tem duas candidaturas que têm posições muito diferentes em relação a isso. Você acredita que esse assunto deve ser explorado por Donald Trump e por Joe Biden? Você disse até que há uma expectativa de Joe Biden fazer um pronunciamento, talvez para defender realmente um projeto de lei que seja encaminhado para mudar um pouco a segunda emenda? Uribe, a gente ainda não tem nada oficialmente anunciado, mas normalmente quando acontecem esses ataques, Biden costuma ir a público para defender que o Congresso aprove projetos de lei que restringam o acesso às armas. E ele já conseguiu aprovar alguns. Joe Biden conseguiu aprovar ali projetos que, por exemplo, ampliam, né, aquelas leis que são chamadas aqui de red flags, o alerta vermelho, ou seja, restringem o posse de armas para pessoas que têm algum tipo de problema, algum tipo de
de indício de que podem ser perigosas portando uma arma. Então, Biden conseguiu aprovar algumas coisas, mas ainda assim muito aquém daquilo que ele gostaria. Lembrando que Biden, quando foi senador, conseguiu aprovar uma proibição das armas semiautomáticas. As armas semiautomáticas que são muito usadas nesse tipo de ataque aqui nos Estados Unidos, e gostaria muito de aprovar uma medida semelhante mais uma vez, mas isso é muito difícil, ainda mais agora com a Câmara dos Deputados, com o controle dos republicanos, né? Os republicanos têm a maioria na Câmara dos Deputados e os republicanos são muito mais favoráveis, costumam ser muito mais favoráveis a essa questão do direito, né, ao porte e à posse de armas. A segunda emenda, como você disse, Uribe, é uma cultura armamentista muito forte aqui, mais forte em alguns estados do que em outros. Então, é muito difícil para Joe Biden conseguir aprovar as medidas que ele gostaria. Todo mundo aqui concorda que existe um problema, que a violência é um problema, mas a forma como solucionar isso é diferente. Os republicanos acreditam que o problema não está ali na posse, no porte de armas, que o problema é outro, e aí democratas já querem restringir. Enquanto isso, o país continua sofrendo, as pessoas continuam morrendo. Uribe e Renata. Mariana Janjaco falando com a gente direto de Nova York. Obrigada, Mari, pelas atualizações. Claro, havendo novidades, você nos avisa. Gente, nós seguimos acompanhando, claro, esse caso. Voltamos a qualquer momento com atualizações aqui na nossa programação.